para a gente poder fazer esse debate sobre as implicações, então, nessa primeira rodada do CPC nos juizados, eu vou pedir que cada um dos representantes de cada grupo venha à frente e ocupe um dos lugares aqui, já que só tem 2 microfones e fica um pouco difícil ficar passando o microfone. Então, se cada um dos representantes dos grupos puderem vir aqui à frente, ficaria melhor. Então, mesa principal aí para os relatores. Agora começou a ficar interessante. O desembargador João Batista pediu desculpas que não pôde ficar até o final agora, que ele tinha um outro compromisso nesse mesmo horário, e pediu para lembrá-los que amanhã o começo das atividades será às 9 da manhã. Está faltando alguém aqui, né? Um grupo? Um grupo? São 4 grupos. O grupo 2, acho que não voltou. Quem é que está o representante aqui do outro grupo? Ricardo Kerner, que não apareceu. Está aí o Ricardo, ali, ó. Ricardo. Ah, tá aí. Pode ir lá na ponta. Então, agora nós vamos tratar dessas premissas, né? Para analisar, então, a influência das normas do CPC no âmbito do juizado. Então, aqui, nós vamos fazer por rodadas, para poder ficar mais fácil, começando sempre aqui pelo Rodrigo, aqui, que já está nessa ponta direita, aqui, para começar a comentar sobre cada um desses itens. E aí, quem quiser também, que está aqui participando, dar sua opinião, fazer alguma manifestação complementar, tem toda a liberdade, principalmente nas questões mais polêmicas que a gente vai precisar debater. Então, a primeira questão é mais uma questão de premissa, né? Que os grupos têm. Se o CPC é uma normativa superior a 10.259, ou ela é, ou não é, ou ela é... Como é que vocês interpretaram aqui a afirmação? Correta, plausível, implausível e incorreta? Bom, começando aqui, então, falando pelo grupo 3, tanto quanto a questão 1 e 2, o grupo entendeu que a resposta seria correta. Tá? O CPC ele não é uma fonte normativa superior, mas subsidiária, mas, em contrapartida, as normas do CPC devem ser aplicadas quando necessárias à ordenação nos feitos nos juizados. Exemplos. Tá? Então, quando é um exemplo de uma regra do CPC que não se aplica ao rito dos juizados, a gente conversou e entendeu que a audiência de conciliação do TIAS 34, ela não seria de aplicabilidade de regra dos juizados, pela questão da lei específica e pela dificuldade que a inserção desse modelo nos ritos poderia causar na tramitação dos feitos. Né? Então, esse foi um exemplo do que a gente entenderia como de uma regra não aplicável. E quais seriam regras aplicáveis? Né? Seriam várias, seriam as regras referentes aos honorários advocatícios, a coleta de prova, testemunhal, pericial, enfim, é uma infinidade de regras que a gente acaba se valendo do CPC mesmo no rito dos juizados. Só um pouquinho, tu falasse dos honorários, né? Uhum. Vocês entendem que a regra do CPC é aplicável ou não é aplicável? Sim, em segunda instância, aqueles limites fixados, balizados, lá, não me lembro qual é o artigo expresso dos honorários. É, isso aí. Tá, mas aí assim, só para eu entender, porque o novo CPC ele manda, na medida em que vai recorrendo para instâncias superiores, aumentando o percentual dos honorários até chegar lá aos 20%. Bom, então nós temos uma prática atualmente na lei dos juizados, que é o 55, né? Sim. Que diz que só haverá condenação em honorários se for confirmada a sentença. Essa regra, se o recorrente é vencido, né? No recorrente vencido que vai... Essa regra se entende compatível com a nova regra de honorários do CPC? Eu queria entender como é que é essa aplicabilidade que o grupo entendeu para aplicar a regra de oneração por novos recursos. A gente não chegou nessa especificidade, eu poderia falar por mim. Pois é, mas assim, por exemplo, se na sentença não haver condenação em honorários, aí vai para a turma. Aí a turma confirma a sentença, por exemplo, e condena o INSS a pagar 10% de honorários, certo?
Aí o INSS entra com um pedido de uniformização, por exemplo, nacional. E o pedido de uniformização não é conhecido. Pois é, então, mas é isso que eu estou tentando entender, nessa compatibilidade, a majoração de honorários do CPC frente a como é que... Não, Rodrigo, eu só tentando entender de que maneira a regra aplicaria do CPC, ou aplicaria aquela questão dos percentuais dos honorários em virtude do quanto a fazenda pública é condenada. Ou aplicaria essa parte ou a parte da majoração? Bom, o que eu já decidi quando estava substituindo agora na turma seria, quanto ao CPC novo, a vedação de compensação em caso de sucumbência recíproca. Tá, isso sim. Tá. Isso eu acho que é a única questão do novo CPC que se aplica ao juizado. É a vedação da compensação. Todas as outras situações estão resolvidas pelo 55. Quer dizer, não cabe condenação em honorário de primeiro grau, só vai pagar honorários recorrente vencido, e aí, pelo menos a leitura que a gente faz na turma é o integralmente vencido, se levar um pouquinho não paga honorários, e o percentual é de 10% a 20%, que também vem expresso do 55. O que 9.099 não regula, não diz, é a questão da sucumbência recíproca, da compensação. Deixa de condenar por causa da sucumbência recíproca. Então, eu entendo que havendo 2 recorrentes vencidos, né, agora, tecnicamente, a gente não poderia mais... Né, a gente não mudou ainda lá na turma, né? Ninguém pediu, mas... Né, mas na quinta, mas acho que agora do resto, a gente já aplicou. Que fica íntegro o 55, ou seja, não se aplica o CPC, a não ser nessa situação... Da compensação. Ok. Tá, ok. Não, importante, não, porque essa é uma questão que realmente ela é bem interessante para abordar. Mas pode prosseguir, Rodrigo. Tá, não, quanto aos exemplos, era basicamente esse. Aqui, não sei, é para falar todas as questões ou... Não, só pode ser da 1 e da 2. 1 e da 2, então... Isso, daí vamos dar uma outra rodada aqui para o... Daí pode se passar para adiante. A primeira alternativa foi tida como correta, a segunda houve certa hesitação, então foi tida como plausível. E os exemplos, um deles também é a disciplina dos honorários de sucumbência em caso de sucumbência recíproca em julgamento de turmas recursais. Vocês entenderam que não terá mais recíproca, seria a condenação das duas partes. Tá, enfim, é uma coisa que se... O que você decidiu? Você disse que decidiu há pouco sobre honorários. Mas aí eu usei eu copiei aí um entendimento que as turmas previdenciárias aqui do tribunal também adotaram. E eles usaram, como não foi admitido o recurso, eles disseram, bom, aqui tu não tem nem como aferir o grau de zelo, que são outros requisitos que estão lá no artigo, que eu não me lembro exatamente os incisos. E então não caberia. Eu nem usei o 55. Agora já tive outra ideia. O bom é isso. Mas eu usei esse fundamento que o tribunal também usou quando não admitiu algum outro recurso. Então, não estão dando essa majoração nem aqui nos ordinários dessa forma como os advogados imaginaram. Né? Então, eu acho que muito menos nos juizados. Né? E outra hipótese aqui elencada é o procedimento, o regramento contra em relação ao benefício da JG, né, que a lei praticamente foi inteiramente revogada, a lei em 1060, e foi toda catapultada para o CPC, e tem aquela questão, né, no regramento anterior, né, tinha que comprovar ou ter o benefício deferido no ato da interposição do recurso, enfim, agora, segundo o novo CPC, se for indeferido, ele pode recorrer, desde que recorra dessa parte da sentença também, enfim, sem recolher vai ser decidido em preliminar pelo relator e se deferir cabe agravo interno, enfim, a caso de manter o indeferimento, ele vai ter prazo para recolher preparo. A gratuidade da justiça, né? Então, agora seria tratado... Porque, pelo novo CPC, essa gratuidade ela pode ser dada por não integral, ela pode ser só por partes, né? Pode ser, de repente, só para a questão da perícia,
e não dá em relação a custas, por exemplo. Poderia ser assim? Não, mas a perícia, na verdade, se você concede a gratuidade... Oi? Não, a perícia, se você não concede, ela deveria pagar a perícia. Porque... Mas poderia ser paga só em partes, né? Tá, e a outra situação, o critério para a concessão da gratuidade, vocês entendem que muda alguma coisa? Porque tem um enunciado do FONAGEF que diz que até o limite de isenção do imposto de renda seria concedido. Acima disso, teria que se analisar o caso concreto. Oi? Cada vara... Se é bruto líquido... É outro questionamento. Mas vocês acham que muda alguma questão na análise da gratuidade com base no novo CPC em relação aos juizados? Vocês vão mudar, vão continuar concedendo como estavam antes? Ou agora vão adotar algum critério diferenciado? Agora os advogados vão se preocupar com isso, da União e do INSS. Eles vão passar a impugnar bastante. Não, mas o que estão adotando até agora de procedimento? Mudaram alguma coisa nesses 6 meses na ou não? minha vara não mudei. Continuou a isenção do imposto de renda. Conforme continuou a isenção. Sim, eu estou aplicando isso. Tá, continua aplicando. Alguém mudou algum critério ou... Pois... Todo mundo gasta tudo que ganha. Seja 10, 50%. Qual é que é a vara? É uma vara tributária. Tributária. É. Então não está indeferindo mais de plano, está mandando que justifique. Mesmo ganhando 20 mil. Dependendo O que você entende, Zandoná, a respeito da gratuidade? O que tem que fazer? Você que é juiz de turma aí para... Mas não chega em recurso, eventualmente, quando for negado? Não pegou nenhum, assim. Casos cíveis, né? Porque o previdenciário não... Tem sido sempre concedido. A gente não pegou nenhum, né? A Joane quer falar ali, por favor, passa lá para a Joane. Só para a gente entender um pouquinho, porque essa é uma questão que... É que, de fato, a gente se depara muito com essa questão ali na turma civil, né? Eu acho que nos previdenciários não se enfrenta muito diretamente, porque a maioria, né, dos segurados tem a JG. Na turma civil, a gente chegou à conclusão, depois de muito pensar na ausência de critérios, em estabelecer como critério o teto do salário de contribuição dos benefícios previdenciários, né? Descontadas as contribuições obrigatórias, né? PSS, no caso do servidor, né? O INSS, e imposto de renda. Esses seriam os descontos obrigatórios. Então, esse é o parâmetro que nós usamos e que nós continuamos usando mesmo com o novo CPC. Eu acredito que, em relação aos critérios, não tenha havido alteração nenhuma, né? Continua na nossa aferição. Enfim, não tem um parâmetro, né? Nós não seguimos o tribunal que estabelece em 10 salários, mas chegamos no meio termo para não ficar tão baixo como a questão do teto, né? No caso do imposto de renda, né? Então, fixamos esse parâmetro. Perfeito. E não modificou. Mas não mudaram nada em virtude do novo CPC, né? Não, estamos discutindo ainda em relação à AJG, se nós vamos aplicar ou não, né? Perfeito. Essa parte do procedimento. Bem, mais alguma contribuição do grupo? Dessa primeira Estão parte? em 2 anos. Não? Não, pode ir. Então, o 1 nós entendemos como correta e o 2 também como correta. Nossos exemplos, a gente procurou pensar alguma coisa que não tivesse muita necessidade de se pensar particularidades, como, por exemplo, essa questão da verba honorária citada. Então, nós elencamos suspeição e impedimento, casos de litigância de má-fé, habilitação de sucessão. O deferimento de AJG está aqui na lista, mas a gente não debateu critérios específicos
O que eu posso falar de vara cível de Porto Alegre, o que tem acontecido, é que nós recebemos a competência do juizado, para nós é uma experiência e um aprendizado muito recente, e eu, como magistrada, me sinto muito estranha de dizer uma coisa como juíza cível e outra coisa como juíza de juizado. Então, eu tenho adotado mais o que eu vinha fazendo, porque me parece que causa uma certa perplexidade eu dizer, não, olha, aqui no juizado... Então, enfim, quando é uma coisa que é comum... Imagino que os colegas têm feito a mesma coisa. Assim, acho que meu colega de vara faz a mesma coisa. Tá? O pessoal do gabinete está aqui. Imagino que também continue se comportando como estava se comportando com a matéria civil. E isso a gente vai ter que assentar, porque nem o tribunal usa mais os 10 salários, Joane. O tribunal estava com o entendimento de que bastava a declaração, que é uma coisa que meio que se ratificou no CPC, e para indeferir teria que apresentar indícios. Assim, então... mas nós não discutimos esse pormenor no grupo. Colocamos como exemplo também a ordem cronológica de julgamento e a produção de prova testemunhal. Que sentido a produção? No sentido da parte tem que trazer a testemunha, assim, a forma de produzir. E a videoconferência para ouvir de testemunhas? A gente usa. Já usa? Já. Usa tanto não faria diferença pelo rito. Não faria, né? Não. Tá. E o último grupo? Ok. Nossas conclusões também foram as mesmas dos grupos anteriores, item 1A correta, item 2A correta. Como exemplos, a gente debateu a questão da emenda inicial, que já era uma questão que já era regulada pelo CPC antigo e também continua sendo pelo novo CPC, a questão da produção da prova e a questão da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça do 334, parágrafo 8º. Essa foi uma ideia que foi lançada, não houve objeção, né? Que trata da multa quando o réu não comparece à audiência, então, de conciliação, especificamente ao INSS, né? Se não comparece, é possível aplicar esse dispositivo específico, porque não é incompatível com a lei do juizado, a meu ver, né? E até permitiria a condenação em honorários advocatícios na primeira instância. Então, seria uma forma de estimular também o INSS, que é o principal réu, né, a comparecer às audiências, pelo menos. Aplicando multa pelo não comparecimento às audiências. Alguém mais pensou em aplicar multa pelo não comparecimento à audiência do INSS? Só o... Qual é o número do grupo? O 2. Grupo 2. Alguém quer comentar a respeito da multa aí dos outros grupos? Eu só pensei numa questão aí para... Tipo, por exemplo, se a gente aplicar a multa ao INSS quando não comparece à audiência, não teríamos que aplicar também ao autor quando não vai à perícia? Aí é extinção. 55, parágrafo... 51, parágrafo inciso 2, eu acho que é o 1. Na nossa realidade, lá em Santa Cruz, a gente começou, nos despachos iniciais, a arbitrar uma multa equivalente a 50% do valor da perícia, porque o perito perde o agendamento. Então, exato. Então, se ele não comparece e não apresenta justificativa plausível e documentada, ou enfim, alguma coisa, se apresenta qualquer justificativa, tem que pagar a multa, né? Mesmo que extingua, então ele tem que pagar. Aí extingue e paga a multa. Paga a multa. Isso e a gratuidade da justiça aí não se aplica. Não exime a multa dele, né? Não exime. E aí, se ele não depositar o valor da multa, qual é que procede? Vai ser júri e arquiva. Não chegamos ainda ali. Não chegamos. Não chegaram nesse ponto. O percentual de pessoas que compareceram à perícia aumentou muito mais. Ficou bem... Não precisa nem cobrar multa, só a advertência já resolveu. Não, porque tem alguns lugares que estava acontecendo o seguinte: nomeava o perito e quando o advogado achava que aquele perito ia ser contrário, dizia para a parte não comparecer, não era isso? É isso aí. Continua acontecendo isso? Ou desiste. Os advogados mandam a parte fazer uma consulta com esse perito antes. Antes da consulta, né? Esse é aquele caso de Joaçaba, Lázaro. Lembra das turmas? Lembra. De Joaçaba. Aquela só chegou lá porque eu apliquei uma multa para a banca, era a maior banca da cidade, uma multa de litigação do papel, uma coisa bem alta. Porque começaram a fazer isso, tinha 2 peritos, 50%, um sim, um não, já sabia. Um bom e um ruim. E eles começaram a fazer isso. Daí eu consegui um perito de Florianópolis e eles boicotaram ele para que inviabilizasse a viagem. E
E era uma manobra assim, manifesta de cerceamento da justiça. E resolveu aí já sabe depois disso? Tem de lá. Tu resolveu o teu problema, saiu de lá. Ela tá resolvida. Oi? Não, se não se grava. Tá bem. Vamos prosseguir aqui então com o terceiro. Pode começar, Último. Certo. Então, aqui, a terceira questão. Normas de aceleração e simplificação processuais podem e devem ser aplicadas porque compatíveis com o sistema dos juizados? Entendemos como correta, tá? A gente teve um pouco de dificuldade em achar normas no novo CPC que não que simplificassem, mas que agilizassem o procedimento, porque na verdade, apesar do intuito do novo CPC ser nobre, ele acaba sendo um pouco mais burocrático muitas vezes que o CPC anterior, né? Mas como exemplo dessa questão, a gente considerou que se encaixava mais quanto uma norma de simplificação do sistema processual, aquelas que se preocupam com a uniformidade da jurisprudência. Então, a instituição do IRDR, o aumento das hipóteses da repercussão geral, enfim, a repercussão geral também no recurso especial, nos recursos repetitivos, né? Enfim, então todas essas normas com preocupação à uniformização de jurisprudência devem ser aplicadas em âmbito dos juizados, sim, como forma de simplificar e de racionalizar o sistema, né? A gente colocou esse exemplo. O indeferimento liminar do pedido com base naqueles casos que tu comentasse, né, de julgamento de repercussão geral, repetitivo, IRDR, súmulas, né? E vocês entendem que se aplicaria também as súmulas da TNU? Não. Porra! Todo mundo processal? A que contrariava está em análise agora, né? A 81 está com sobre a cidade. Então, as súmulas, só as súmulas do STJ, do Supremo e a do TRF. É só o que está no CPC, né? Não, mas sabe por quê? Tem um enunciado daquele seminário do Infam que aprovou o enunciado dizendo para que fosse aplicado também as súmulas dos órgãos dos colegiados. Eu estava lá. Enunciado Fonagef, né? Mas eles usam os enunciados do Fórum Previdenciário, que eles acham que é um enunciado, uma proposta de enunciado, eles vêm com fundamento. Então, não dá para dar chance. Muito bem. O grupo seguinte aí nesse item 3. Foi tido como plausível. Acho que praticamente se repetem, não me recordo todos, mas a questão da emenda da inicial antes do indeferimento, né, da petição inicial, o julgamento liminar, o antigo 285A, agora 332. E outro item que também foi citado é o julgamento de mérito parcial das turmas recursais, do julgamento de mérito pelas turmas em caso de extinção sem julgamento de mérito. Que é causa madura. Isso, enfim, 1013 do novo CPC. O nosso grupo falou do 332, falou da tutela de evidência. Agora pensando, não sei se não seria cabível também o julgamento parcial de mérito. Não pensamos. O que vocês acham? Eu acho que é Julgamento parcial. Plausível. Essas questões, por exemplo, Você vai chegar na audiência de conselho. isso que está sobrestado a questão dos juros, né, por exemplo. Daria para ser julgamento parcial? No juizado, não. Por que não? Porque a lei 10.259, Por exemplo, o juiz escolhe aí ele especifica para pagamento. Eu fico imaginando se uma noção da Caixa que tem a indenização de danos morais e pedido ou revisional, ou pedido de retirada de cadastro de inadimplentes, podia julgar parcialmente o mérito e prosseguir na instrução quanto a dano moral, alguma coisa assim. Eu acho que Não, eu acho perfeito, Por mas exemplo, é que mas nessa se questão tiver aí não.
Mas se tiver, por exemplo, um tempo especial que a discussão é ruído. Tá, a gente implementa, então, daí, no caso, o pagamento mensal do benefício. Tá? E aí ficou só a questão da TR. Se a gente for aplicar o julgamento parcial, a gente teria que poder pagar isso. E a Lei 10.259 diz que para a expedição de RPV ou precatório, tem que ter o trânsito. E aí teria que certificar um trânsito parcial. E aí a gente até teve um problema enorme ali de análise, até o Picarelli já saiu, mas estava junto, e a gente chegou à conclusão que não teria como, no nosso sistema, a gente conseguir fazer isso. Tá? Então, a gente acabou abolindo a ideia. Então, nesse momento, nem por questões muito, até de sistema, a gente não conseguiria fazer. Não poderia ser pelo sistema. Se houver um consenso, o sistema tem que ser adequado, né? Mas não é o fato do sistema não permitir. Conversa com ele lá, porque teve Vai ter efeito prático igual? Não, mas aí não. Aí, por exemplo... mas poderia, por exemplo, excluir a atualização, que é o ponto controverso, e pagar o principal. Os atrasados, né? Dos próprios atrasados. É um tema... O problema é que é incompatível com o rito do juiz. Sim, a gente se o valor tem a fase tudo pelo ultrapassar. CNJ de trânsito julgado parcial para o juizado. Mas quando o Eles valor... não liberaram essa fase. Oi? O CJF, ou o CNJ, não sei exatamente qual dos dois, que faz essa parte das classes processuais. Tá? Eles não liberaram para os juizados esse trânsito em julgado parcial. Não foi liberado. Não foi liberado? Não. Então não tem como passar isso. Entendi. Entendeu? Exatamente. Não tem requisição de trânsito julgado parcial. Só cabia uma sentença, um recurso da Oi? Teria que duplicar o número dos processos artificialmente. E eles não concordaram com isso. Tá? Que a gente acabaria dobrando o número do processo. Não é isso, é que o processo não é 2, é um só. E aí teria um grande... Mas se houver não, tudo bem, mas se houver uma decisão judicial que determinar o pagamento... Vai pagar, independentemente do sistema permitir ou não, aí vai ter que se driblar o sistema. Mas é bem interessante esse tema. Vou para o último grupo lá. O último grupo também entendeu que o item 3, né, que seria plausível, que o novo CPC trouxe, por exemplo, a normatização dos princípios da colaboração e boa-fé processual, como normas de aceleração e simplificação processuais. Também entendemos que o novo CPC mais retardou o processo do que trouxe normas de aceleração, né, e simplificação. Muito bem. Vamos para o item 4, então, aqui, Rodrigo. Eu acho que o 4 e 5, pelo que eu pude pode fazer junto. Tem uma ligação. Pode fazer junto, que daí a gente faz a rodada então, de 4 e 5. Essa 4 aqui, a questão 4, a gente entendeu por marcar a assertiva incorreta, tá? Porque ela diz o seguinte: normas do novo CPC não interferem na relação da Lei 10.259 com os princípios constitucionais processuais. Pelo seguinte... Tá. O novo CPC, ele ordinarizou os princípios constitucionais processuais. Se a gente pegar do artigo 1º ao artigo 10 do novo CPC, são todos princípios constitucionais processuais aplicados em legislação ordinária. Então, na verdade, não tem como dissociar a Constituição do novo CPC. E esses princípios, evidentemente, eles devem ser observados na condução do processo no GF também. A exemplo, que a gente consignou aqui na resposta à questão 5, é o próprio princípio da boa-fé processual, o princípio da razoável duração do processo, da publicidade, do contraditório. O novo CPC fala tanto desse princípio do contraditório ampliado, né, que dá margem para tanta regra. Né? Então, na verdade, quando a gente está sumarizando um procedimento, como se faz no GF, a gente não pode esquecer que a gente está restringindo o contraditório, de uma certa forma. Nem que seja o contraditório no seu âmbito formal. Né? Mas os princípios constitucionais que estão ali no artigo 1º ao 10º do novo CPC, com certeza devem ser aplicados em âmbito do GF. Tá? Porque eles estão na Constituição também. Enfim. Então, por exemplo, aqui, até que separei aqui, o contraditório é não surpresa, né? Uhum. Um exemplo que poderia, então, aplicada a não surpresa dentro dessa lógica que o grupo estabeleceu da aplicação desses princípios. Como é que poderia ser aplicado isso no âmbito dos juizados?
É uma situação que eu fiz, tá? Mas que eu não estou muito convencido se eu preciso fazer nos juizados. Eu fiz para me resguardar. Tinha um processo X cível, tá, que estava em julgamento, e ninguém alegou, nem na inicial, nem na contestação, prescrição. Tá? Certo. E daí, quando eu fui fazer a sentença, eu me dei por conta que tinha que extinguir com julgamento de mérito com base na prescrição. Só que como ninguém tinha falado, ninguém tinha se defendido, né, e daí eu pensei, tá, se eu colocar a prescrição aqui agora, nenhuma das partes pode se defender. Então, daí eu converti em diligência, fiz um despacho de diga o autor sobre eventual aplicação, questão referente à aplicação da prescrição. Né? Então, eu fiz isso, mas não estou convencido se preciso fazer no juizado, senão seria formalismo excessivo. Hã? Sim, o gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado, exatamente. Bom, antecipou o mérito. Esse é o tipo exemplo que o CPC... O CPC manda fazer isso. Pois é, eu estou em dúvida. Eu também acho. Eu fiz porque eu não estava ainda muito amadurecido, mas eu não estou convencido se eu tenho ou não que aplicar no juizado isso. Né? Então, esse contraditório, essa não surpresa, ela não se aplicaria, porque se é o caso da prescrição. Ou, por exemplo... no benefício por incapacidade, em que, na hora de fazer a sentença, o juiz se depara com, de repente, perda da qualidade de segurado ou não cumprimento da carência. E isso não foi debatido. Julgaria sem abrir para as partes se manifestarem? Oi? Sobre a falta da qualidade de segurado. Todos, mas tanto o autor como o INSS. Mas eu acho que isso não... Não, mas ele pode querer produzir alguma prova a respeito disso, e se ele quiser produzir prova. Não, só colocando, porque é o tema que foi levantado, porque em princípio, na questão de princípio, manda fazer, é isso aí, né? O grupo entendeu que aplicaria. Se aplicar, situações como essa vão se repetir. E aí, se aplicar esses princípios, vai mandar voltar para a instrução, para que as partes eventualmente se manifestem sobre a questão de qualidade de segurado, carência, que não foi debatido. Se manifestar sobre prescrição, sobre decadência, isso tudo. Alguém já se deparou com isso? O quê? Exato, De cara, assim. Do quê? Outra situação que daria para... que se encaixa nessa. Se tiver... E legitimidade ativa. Alguém já se deparou com isso depois do novo código? Que simplesmente para extinguir direto, sem dar vista. Alguém já fez? Mas não precisa dar vista. Não precisa dar vista nem se for reconhecer a prescrição de decadência. Não, mas não é inicial. O que a doutrina diz é porque daí tem o juiz de retratação. Porque daí o juiz pode se retratar ainda. Isso pode ser tudo questionado no mundo. E nas iniciais, sempre dizer, fulano, segurado, da previdência, né? Tem o quê? Mas só... Acho que você queria se manifestar. Agora do... E se antes os juizados já usavam da simplicidade e evitavam muitas dessas etapas, superando o princípio do contraditório, agora porque o CPC, que é uma norma infraconstitucional, escreveu, além disso, não surpresa, a gente vai mudar. A própria lei do juizado já é uma restrição ao contraditório no que aspecto da sumarização formal da cognição, né? Supressão de fases processuais. Então, se analisar por essa ótica, poderia se legitimar também que não é necessário dar vista. Não vai ser o novo CPC que vai dizer que é inconstitucional a aplicação da princípio da norma do juizado. E daí até pode-se dizer que isso é uma vedação ao princípio do não retrocesso, né? Retrocedeu, aquela regra que veio para o CPC muito salutarmente em 2005, que permitiu o reconhecimento de ofício da prescrição, foi assassinada agora, né? Então é um retrocesso. A gente pode até fundamentar. Ela já foi alterada para resolver o problema do Código Civil. Pessoal, só para fazer um contraponto aqui, eu acho que o princípio constitucional do contraditório também, essa questão de não surpresa tem muito a ver com o direito que as partes têm de influenciar a decisão judicial, tipo de dizer sobre a decisão judicial sobre um determinado ponto. Então, quando a gente diz que o CPC isso não se aplica ao juizado, a gente está dizendo então que as partes não podem influenciar a decisão judicial
com relação a determinado ponto. Se o juiz se dá conta de um ponto que é relevante para a decisão da causa e as partes não se manifestaram em nenhum momento sobre aquilo, ele vai e decide de ofício, eu acho que aí não é uma violação nem ao CPC, é uma violação à própria Constituição. E eu acho que é disso que se trata a não surpresa. É a possibilidade das partes influenciarem na decisão judicial. Prescrição da qualidade segurada, do caso de qualidade segurada. É bem diferente uma situação da outra, porque prescrição é uma coisa que... Como é que vai causar surpresa decidir prescrição, uma regra... Mas ele pode ter uma causa interruptiva que a gente não estava sabendo. Exatamente. Então, eu acho que às vezes... Me parece o seguinte, era inconstitucional antes do novo CPC? Não é o novo CPC que vai tornar inconstitucional ou não. Ou era inconstitucional antes do novo CPC ou não era. Mas sabe o que é, Roger? Pelo menos o que me parece é que nesses primeiros artigos o Código de Processo Civil estabeleceu princípios que devem valer como normas gerais mesmo, para que toda interpretação processual, da legislação processual... Mas não me parece absolutamente incompatível, né? A gente, né? Claro, com certeza. Mas eu acho que nesse ponto são normas gerais que todos devem observar, independentemente do procedimento. E sobre essas questões aqui, caberia o IRDR? Não, só estou questionando porque aí justamente exatamente isso aqui, daqui um pouco o Rodrigo resolve abrir para que as partes manifestem sobre eventual prescrição. Daqui um pouco o Roger decide que não cabe. Aí vai surgir um IRDR para o tribunal e o tribunal vai disciplinar ou vai regulamentar, vai dar decisão uniformizando o critério dentro da região. É uma possibilidade, né? E aí eu acho que o IRDR vai acabar dando uma certa uniformizada nessas questões processuais também dentro desses princípios, mas é interessante, né? Vai ter muito IRDR no meu modo de ver. Nós vamos para o grupo seguinte. Só um adendozinho, essa questão da não surpresa, eu vi um enunciado, acho que não era do FUNAGEF, deve ser nesses fóruns da Justiça Estadual, que o princípio da não surpresa não se aplicaria mais a teses jurídicas, mas não, por exemplo, uma prova que está nos autos e ninguém se manifestou. Por exemplo, está lá um laudo dizendo quando inicia a incapacidade dele, está lá um quinis com extrato de contribuições dele. Não é violação ao princípio da não surpresa o juiz decidir de que em data tal o senhor não tinha mais... Isso tem um enunciado do Infam, daquele primeiro que teve ano passado. Foi. Enfim, então, isso mitiga bastante essa preocupação. Pode ser pacificado dessa maneira, né? Porque se está ali, se a prova está ali, embora ninguém se manifeste, né? Enfim. Eu vou dar visto para o INSS manifestar sobre o que nisso? E para o autor? E para o autor? E para o autor não? Para o autor não? O quinis tem... Acho que aí antes do contraditório já mandava, juntou documento novo. Mas quantas vezes a gente julga o processo, pede para tirar o quinis e na hora da sentença faz referência que está no quinis e deixa? Isso é um fato. Mas vamos prosseguindo. Questão 4 aí pode ser juntos, ao contraditório, que o colega já abordou aí do artigo 10 do CPC, enfim, nem vou me repetir. Questão 5, foram referidas regras especiais, regras processuais do novo CPC que expressamente se refiram aos juizados, se entendeu que se aplicam, como o próprio IRDR. Um outro item que veio, embora de pouca aplicabilidade no juizado federal, mas de mais aplicabilidade nos juizados estaduais, a desconsideração da personalidade jurídica, que tem uma referência expressa que se aplica também aos juizados. Esse incidente aí. Ingrid? Nós no meio nos enrolamos um pouco com o enunciado do 4, mas acabamos chegando a uma conclusão parecida com os outros dois grupos e apontamos como alguma coisa que não seria muito compatível com o rito do juizado a questão da contagem de prazos em dias úteis e a questão da necessidade de fundamentação exaustiva das decisões, até mesmo porque a inicial pode entrar por uma simples atermação. E quanto ao que deveria ser aplicado, exemplos parecidos também, o IRDR e a sentença do artigo 332. Perfeito.
E o último grupo? O último grupo teve uma divergência em relação ao 4A. A resposta ficou entre plausível e implausível, né? Então, entre aqueles que defenderam que era plausível a aplicação das normas processuais do novo CPC, citaram como exemplo o princípio da não surpresa, que já foi mencionado, o artigo 10 do CPC, e seu reflexo em questões jurídicas não debatidas no Juizado Especial Federal, durante o processo. Item 5, então, foram citados aqui a questão da gratuidade de justiça, a ordem cronológica dos julgamentos, também, artigo 12 do CPC, foi mencionada, além do IRDR e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, também mencionados aqui. Bom, amanhã no debate de amanhã que o Savares vai conduzir, terão casos práticos, estudos de casos também, e vão ser aprovados enunciados aqui com a votação daí para ver o quórum, aprovando ou desaprovando muitas das questões, algumas questões que foram debatidas hoje e outras que vão surgir amanhã, dos outros itens do CPC. Mas hoje era apenas para a gente começar a fazer um pouquinho desse debate, para perceber que a gente tem muita coisa polêmica ainda do que vai se aplicar ou do que não vai se aplicar. Mas nessa matéria, eu me recordo nesse evento, não sei se mais alguém participou desse evento da Infam o ano passado. Você foi, né? Tínhamos dois posicionamentos lá, foram votados lá muitos enunciados, mas chegou lá a palestra da ministra Nancy Ardenck, ela foi bem curta e grossa, né? Nada do CPC aplica seus juizados, a não ser aquilo que o CPC diga expressamente. Aí enunciou ali o do IRDR, o dos prazos dos embargos, desconsideração da pessoa jurídica. São 4, 5 artigos ali que o Código CPC fala especificamente que se aplica aos juizados. Na visão dela, nada mais se aplicaria, nem a questão dos prazos em dias úteis, né? Aí, na votação dos enunciados, se aprovou um leque de enunciados dizendo que se aplicava aos juizados, até muito mais do que está se dando agora de aplicabilidade. Então, a matéria realmente é polêmica, nós não vamos chegar a uma conclusão, um consenso em relação a essas matérias. Então, eu acho que o primeiro momento para debate, o objetivo aqui não era de tentar fazer vingar um posicionamento A, B ou C, mas, pelo contrário, o objetivo de a gente poder se reunir, poder debater e perceber que, na verdade, as dúvidas que eu tenho, dúvida que o outro colega tem, e assim por diante, que a gente vai ainda amadurecendo por algum tempo essas questões todas. E eu acho que o objetivo desse encontro e de outros que vão surgir ao longo do tempo vão ser muito importantes para consolidar. E é diferente, por exemplo, quando a gente participa de um curso sobre o novo Código de Processo Civil de forma ampla. E outra situação, quando a gente vem conversar o novo CPC voltado aos juizados, porque a gente muda um pouco a visão. Quando a gente estuda as regras do CPC de uma forma geral, a gente tem uma visão. Agora, quando a gente quer trazer isso para o nosso dia a dia, para quem é tudo juizado, a gente começa a ver tudo diferente, né? E há uma tendência, a verdade é essa, da gente não querer aplicar nada do que está no novo CPC. Estou certo ou errado, Roger? Há uma tendência assim, deixa fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, decidir da forma como eu estou, usando a 10259, a 9099, e isso, a não ser a questão dos prazos que o sistema já traz automaticamente, eu não vou mexer em nada. Há uma tendência, mas a gente vai, possivelmente, sofrer algumas influências. Eu vou pedir aos grupos que, na saída, deixassem o trabalho para a Rosângela ali, que tem que ter esse trabalho de conclusão. Agradeço a participação de todos que ficaram até essa hora, os participantes aqui dos coordenadores de grupo que expuseram, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Obrigada.